como os homens reagem tipicamente ao caos em suas vidas? Essa foi a pergunta que nós respondemos no 5º encontro, quando nós falamos de caos em caos. Foi o tema do 5º capítulo do livro O Silêncio de Adão, que nós estamos estudando. Meu nome é Eliezer Souza, seja bem-vindo ao meu canal, e hoje vou compartilhar com você mais um resumo, dessa vez do capítulo 5, de Caos em Caos, de como os homens normalmente reagem a uma situação de caos. Entenda por uma situação de caos, uma confusão, um momento em que o homem está completamente perdido, aquela circunstância onde o homem não sabe exatamente o que fazer, ou quando ele é requerido dele avançar, mas ele não sabe o que fazer, como fazer para avançar. Ele está diante do caos, diante de uma escuridão, diante de uma confusão, e na sua mente, no seu coração, ele não sabe o que fazer. Então, nós abordamos no capítulo 5, até o autor ele menciona o exemplo de um homem que perdeu o seu pai, e como após a perda do seu pai, aquele homem extravasou, se comportou diante daquele caos na vida dele com ira e violência. E a gente viu então alguns comportamentos do homem diante do caos. Um deles foi: o homem costuma ficar irado diante do caos. O homem costuma ficar violento diante de uma situação de caos. O homem costuma buscar a lascívia nas fantasias sexuais, algo onde ele pode verdadeiramente estar no controle, onde ele tem a situação, a circunstância sob controle, e aí então esse controle é essencial para o homem. Por isso que ele reage às vezes diante do caos, com ira, com violência ou fantasia. A gente compartilhou o Salmo 55, onde Davi ele se sente numa situação muito ruim, de muito medo diante de toda a pressão dos seus inimigos, e ali ele então deseja fugir daquela realidade, e ele diz assim: quem me dera se eu tivesse asas, voaria para o deserto e ali ficaria. Ou seja, ele fantasiou uma situação para fugir daquela realidade que estava de confusão, de conflito, de caos, de escuridão que estava na vida dele, que era a perseguição dos seus discípulos. Então, nós abordamos essas três coisas, que é um comportamento natural do homem que não busca em Deus satisfazer os seus desejos, que não busca em Deus satisfazer o seu contentamento, e aí então ele vai ter comportamentos diante dessas situações, comportamentos como esses que eu acabei de mencionar. E aí então a gente debateu muito sobre isso, foi muito bom esse 5º encontro, e nós chegamos então, como que o homem deveria então se comportar diante de uma situação de caos? Como que o homem então deveria fazer? Bom, o homem deveria enfrentar isso, e ao enfrentar isso, ele precisa primeiro que a energia dele, a força dele, que o grande exemplo dele seja o próprio Deus. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ao ser criado à imagem e à semelhança de Deus, Deus passou então a ser o modelo, Deus passou então a ser o guia, né? Em Jesus Cristo, nós devemos viver a vida de acordo com como Jesus viveu. Então, a primeira coisa para você poder combater esse comportamento de ira, de violência e de fantasias, você primeiro precisa entender: Deus verdadeiramente é o seu exemplo, é o seu modelo. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E a grande crise para isso é porque na ira, na violência e nas fantasias, quem tem o controle é o homem. Mas quando ele coloca Deus como seu ponto de referência, ele perde o controle.
Quem controla é Deus. E aqui está o grande dilema nosso. Aqui está a grande dificuldade do ser humano, homem. Ele quer ter o controle de todas as coisas. E diante do caos, da escuridão e da confusão, Deus requer de nós uma dependência total dele. Deus quer que nós olhemos para ele como sendo o nosso referencial. Nós vamos agir como Jesus, pensar como Jesus, fazer como Jesus. Então essa foi a primeira questão abordada para nos ajudar a combater essa questão da ira e da violência e da fantasia. A segunda questão é a força. É uma força que não está no homem do ponto de vista da essência do homem. É uma força que vem do próprio Deus que habita no nosso coração. Então nós que somos crentes em Jesus, que temos o Espírito Santo presente na nossa vida, é no poder e na força do Espírito que habita em nós é que nós vamos combater isso. Não é uma questão humana, porque a nossa carne, nós homens, temos a tendência de responder às circunstâncias, de responder aos problemas, às trevas, às escuridões, né, da vida. Nós temos a tendência de guerrear com a nossa própria força, com aquilo que nós achamos, com o que nós interpretamos ser a melhor decisão a tomar. Nós fazemos isso do nosso jeito. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós encontremos nele a força necessária para combater a ira, a violência e as fantasias, para que nós possamos nele, na força dele, superar e saber o que fazer no caos. Deus vai revelar isso para nós quando nós adentrarmos ao caos, quando nós adentrarmos à escuridão, como ele fez quando criou o mundo, e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, e aí Deus disse, no meio do caos, no meio do vazio, haja luz e houve luz. Então, nós os homens vamos resgatar a beleza e a ordem quando nós temos Deus como nosso referencial e quando a nossa força está no próprio Deus. E aí, então, ele fala da terceira questão que nos ajuda a combater essa ira, essa violência e essas fantasias, fugir dessa realidade, né, para estar no controle daquilo que nós não temos controle, né? Ele fala da intimidade. E essa intimidade, ela tem a ver com os nossos relacionamentos, ela tem a ver com a forma como a gente se relaciona com Deus, como nós conhecemos Deus. Deus se revelou ao homem, Deus se apresentou ao homem, até hoje Deus quer que o homem conheça mais ele. E isso vai acontecer através da intimidade. E não só em relação a Deus, em relação à mulher, em relação aos filhos. A intimidade vai gerar no nosso coração a força para nós combatermos a lascívia, para nós combatermos aqui as fantasias. Quanto mais íntimo de Deus você for, menos você vai precisar de fantasias. Quanto mais íntimo de Deus você for, menos você vai precisar fantasiar sexualmente alguma coisa. Quanto mais íntimo de Deus você for, menos você vai ser dependente de vícios. Então, é uma coisa muito impressionante. Nós combatemos a ira e a violência conhecendo e tendo Deus como nosso referencial e tendo a nossa força, a força do próprio Deus, do poder e do Espírito Santo. Nós combatemos as fantasias, a fuga diante de uma realidade quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos intimidade com a nossa esposa, quando nós temos intimidade com os nossos filhos. E nós trabalhamos isso no final. E aí nós tivemos mais um debate, eu estou até aqui analisando direitinho para ver se eu não esqueci de falar nada que seja relevante para cada um de nós. E eu quero ler apenas um texto, eu gosto de falar sem ler, mas esse texto eu gostaria de ler porque é um parágrafo rápido, muito importante para mim e para você.
Por todo o Gênesis e o Antigo Testamento, o homem é mediador. Ele é a conexão entre o passado e o futuro. Ele compreende que não vive para si mesmo, não destrói seus filhos, não se esquece dos seus filhos. Ele sabe que a violência destrói as crianças, compreende que a perversão sexual corrompe as crianças. Ele se lembra das histórias antigas, das histórias de seus pais e avós. Ele vive para transferir a história de Deus à próxima geração e a seus filhos e netos. E lá em Deuteronômio 6, versículos 20 e 21, quando seus filhos lhe perguntarem no futuro estas palavras e mandamentos e ordenanças que Deus lhe ordenou, o que significam? Então vocês dirão aos seus filhos. E aí então ele continua, depois você procura lá, Deuteronômio 6, versículos 20 e 21. E eu quero concluir esse vídeo dizendo exatamente isso para você. Nós não devemos buscar em nós mesmos os recursos. Isso vai totalmente na contramão daquilo que nós estamos vivenciando no mundo hoje. Os nossos recursos estão em Deus, Deus é a referência. A nossa força está em Deus. Você olha vários exemplos de Jesus diante da violência que fizeram com ele, como que ele se comportou. A força dele era o amor, a força dele era o perdão, a força dele era a confrontação, a força dele era a firmeza, a força dele vinha de uma intimidade de oração com o próprio Pai. E quando você então confia no Senhor e tem intimidade com o Senhor, você vai deixar de lado todas as fantasias. E aqui eu não estou me referindo somente à fantasia sexual. Lá o salmista, no Salmo 55, fala da fantasia de fugir. Há outros tipos de fantasias, mas sempre querendo afastar o homem de Deus. Então, homem, vamos combater sim a violência, vamos combater sim a ira, vamos combater sim a fuga, as fantasias. Mas para isso, seja íntimo de Deus, tenha Deus como sua referência, tenha sua força no próprio Deus e tenha intimidade com Deus, que vai ajudar você a superar isso. Que Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, você se inscreva, deixe o seu like para que a plataforma identifique que é relevante para outros homens também poderem acessar. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser. E no próximo sábado, dia 13, às 6 horas da manhã, nós nos encontramos novamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.